John D. Rockefeller. Quando a gente ouve esse nome, a imagem que vem à cabeça é complicada, né? Para alguns, um barão ladrão, para outros, um capitão da indústria. Por décadas, todo mundo deu seu palpite. Mas hoje, a gente vai fazer diferente. Vamos ouvir o que ele tinha a dizer. Essa nossa análise é baseada inteiramente na autobiografia dele, chamada Reminiscências Aleatórias de Homens e Eventos, para a gente tentar entender quem era o homem por trás da lenda. Imagina só, ser uma das pessoas mais ricas e ao mesmo tempo mais criticadas do planeta e ficar em silêncio por décadas. Pois é, foi exatamente isso que o Rockefeller fez. Foi só lá em 1909, quando ele já estava aposentado, sabe, longe da confusão do dia a dia, que ele finalmente decidiu colocar a história dele no papel. Ele sentiu que devia isso para a família, para os colegas, contar a sua versão dos fatos. E isso, claro, levanta a grande questão pra gente, né? Olhando pelo que ele mesmo escreveu, como é que John D. Rockefeller se enxergava e, talvez mais importante ainda, como ele queria que o mundo o enxergasse. Para tentar responder isso, a gente precisa voltar pro começo de tudo. Para a gente entender como ele conseguiu construir aquele império todo, a gente precisa dar uma olhada nos alicerces, na base de tudo. Os princípios que guiaram a carreira inteira dele, olha que interessante, eles foram formados muito antes dele sequer sonhar com petróleo. E a ascensão dele foi assim, meteórica. Pensa bem, com 16 anos ele era só um funcionário. 4 anos depois, aos 20, já era dono do próprio negócio. E com 26, ele fez a grande aposta. Apostou tudo no petróleo. Uma jogada que, literalmente, mudou a história. Fica bem claro que a ambição dele era uma coisa fora do comum, desde o comecinho. Mas aí fica a pergunta, de onde veio a grana para começar? Não foi de banco, não. Veio do próprio pai dele. Só que olha só, não foi nenhum presentinho. O pai emprestou $1.000, cobrando 10% de juros ao ano. Foi uma lição bem dura e bem cedo sobre o verdadeiro valor do dinheiro. E essa primeira lição sobre capital foi crucial. Rockefeller aprendeu na hora que dinheiro emprestado não é para ficar parado na conta, é para botar para trabalhar, para fazer mais dinheiro ainda. Essa mentalidade, sabe, de usar o dinheiro dos outros para crescer, a tal da alavancagem, foi o motor de toda a expansão dele. Sabe aquela ideia do gênio que faz tudo sozinho? Rockefeller não acreditava nisso, de jeito nenhum. Para ele, grandes impérios eram construídos em equipe, em comitês. Ele dizia que a decisão mais importante que um líder podia tomar não tinha a ver com estratégia ou com dinheiro, mas sim com escolher quem ia sentar na mesa de reunião. A filosofia de parceria dele era até que simples, mas bem rígida. A regra era debater tudo, sem pressa, ouvir todo mundo, mas no fim do dia, a decisão tinha que ser unânime, todo mundo de acordo. Ele e os sócios, como o genial Henry Flagler, podiam até quebrar o pau na reunião, mas quando saíam daquela porta, falavam como se fossem uma pessoa só. Isso me lembra de uma história ótima, que mostra bem como isso funcionava na prática. O Rockefeller se considerava do time dos agressivos, sabe? Sempre querendo expandir, inovar. E um dia ele bateu de frente com um sócio que era o oposto, mais velho, já com a vida ganha e, claro, bem mais conservador. A briga era por causa de um investimento. E não era pouca coisa não, $3 milhões em melhorias. O sócio conservador bateu o pé, disse que era um risco que não valia a pena. Já o Rockefeller, ele via aquilo como essencial para o futuro da empresa. Resultado? Um impasse total. A empresa simplesmente travou. Aí veio a solução do Rockefeller, que foi, olha, genial e muito ousada. Ele basicamente disse o seguinte: deixa que eu banco isso do meu bolso. Se der lucro, a empresa me paga de volta. Se der prejuízo, o prejuízo é só meu. Essa demonstração de confiança total não só resolveu o problema, como convenceu o sócio de que valia a pena arriscar. E aí, eles seguiram em frente, juntos. Bom, agora vamos falar da criação do império dele, a Standard Oil. E o mais fascinante, lendo as memórias dele, é ver que ele não descreve isso como uma conquista, uma dominação. Não, na visão dele foi uma tentativa de botar a ordem na casa, de trazer eficiência e estabilidade para uma indústria que, segundo ele, era um caos total e estava prestes a quebrar. A imagem que o Rockefeller pinta da indústria de petróleo daquela época é de um verdadeiro velho oeste. Era muito fácil entrar no negócio. Qualquer um montava uma refinaria de fundo de quintal. E o resultado disso, na visão dele, era uma bagunça. Produção sem controle nenhum, preços despencando e um desperdício absurdo que ameaçava levar todo mundo à falência. E qual foi a solução que eles encontraram? Foi uma verdadeira aula de estratégia. Primeiro passo, juntar as melhores refinarias para ganhar tamanho, escala. Segundo, expandir para o mundo todo para achar novos mercados.
Terceiro, reinvestir sem parar em tecnologia. E por último, o pulo do gato. Transformar o que todo mundo jogava fora, o lixo, em novos produtos, novas fontes de lucro. Era basicamente uma visão de dominar a cadeia inteira, de ponta a ponta. Ok, mas e aquela história polêmica dos rebates? Os descontos das ferrovias? Aquilo que os críticos dele sempre usaram como prova de que ele era um predador. Bom, o Rockefeller conta uma história bem diferente. Para ele, era só o jeito que o mercado funcionava na época. Aquele preço de tabela da ferrovia, ninguém pagava. O preço de verdade era sempre negociado por baixo dos panos. E o argumento dele era que a Standard Oil não ganhava esses descontos de mão beijada. Eles conquistavam esses descontos. Como? Investindo pesado em vagões-tanque próprios, em terminais, em armazenamento. Tudo isso fazia o transporte do petróleo ser muito mais eficiente e lucrativo para as próprias ferrovias. Então, na cabeça dele, o desconto era só um pagamento justo por todo esse valor que eles estavam gerando. Até agora a gente viu o Rockefeller homem de negócios, o estrategista frio, né? Mas nas memórias dele ele faz questão de mostrar um outro lado, uma paixão que tomava muito do tempo dele e que o tirava de dentro dos escritórios e das salas de reunião. A imagem que todo mundo tinha dele era essa, né? O titã da indústria. Um cara implacável, focado só em negócio, só em lucro. Só que aí, lendo o que ele escreveu, a gente descobre um homem que era completamente apaixonado pela natureza, pela arte de criar paisagens. É um contraste, assim, gritante com aquela figura pública que todo mundo achava que conhecia. E não era um passatempo qualquer, não. Ele era obcecado com isso. Chegava a desenhar, ele mesmo, quilômetros de estradas na propriedade dele. Supervisionava o transplante de árvores gigantescas, o que por si só já era uma obra de engenharia. Ele até confessa no livro que esse hobby o distraía dos negócios. E imagina, o criador da Standard Oil admitindo uma coisa dessas. E chegando no final das memórias, o Rockefeller meio que resume a filosofia de vida e de negócios dele. São os princípios que ele queria que ficassem como o seu legado. No fundo, a filosofia dele se resume a uma única coisa: pensar no longo prazo. Ele vivia alertando o pessoal para não cair na armadilha do ganho fácil e rápido. Para ele, o sucesso de verdade, aquele que dura, é construído sobre bases muito sólidas. E qual era a base mais importante de todas? Confiança. Para Rockefeller, a confiança era o verdadeiro capital de um negócio. Então é isso. A gente termina com as palavras do próprio Rockefeller. Mas a história completa é mais complexa, claro. A autobiografia dele nos dá uma visão fascinante, sem dúvida, mas também lança um desafio. Porque no fim das contas, quando um gigante da história senta para escrever o próprio legado, o nosso papel é ler não só o que está escrito, mas também tentar entender o que ficou nas entrelinhas.